Boa noite, Oswaldo. Bom? Bem, Fábio. Boa noite. É, Graças a Deus, bem. vamos lá para mais um Evangelho. Sim, Semana passada não deu para você fazer, né? sim. Então a gente Tive, retoma essa tive que semana. trabalhar. Semana a gente começa com um capítulo novo, capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos Sim, começar com o nosso gota de paz. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o acaso. Aqui, ó. Com arrogância não caminharemos. Mensagem 43. A transformação de sentimentos que não nos fazem bem cabe a nós mesmos transformá-los, através de nossa vigilância constante do que estamos pensando ou sentindo. Temos vários sentimentos que não nos levam a nenhum crescimento, e um deles é a arrogância, pois esse sentimento transforma tudo à nossa volta. E, aos poucos, vamos perdendo nosso próprio discernimento a respeito de nós e do que fazemos. Porque achamos que tudo está certo à nossa volta, desde que seja como queremos. Infeliz pensarmos dessa forma. Pensamos assim, damos margem ao crescimento da arrogância, cada vez mais tomando conta da nossa vida e não damos passagens para o aprendizado da vida. Ficaremos estáticos diante da nossa caminhada e não teremos como seguir adiante. Não caminharemos em busca da nossa melhora moral. Transforme em você esse sentimento. Não queira ser o maior de todos, melhor que todos. Seja apenas você. Não há necessidade de grandes conquistas para sermos vitoriosos. Bom, tem uma frase de um filósofo, né? Eu não lembro quem que falou isso, mas é assim mais ou menos: se você é o mais inteligente, é o maior dentro de uma sala, né? Você está no lugar errado. Isso aí nada mais é do que a arrogância, né? Que é o contrário da humildade, né? Porque a partir do momento que você é o mais sábio, né? O que quer dizer isso? Ou é o melhor dentro de uma sala, dentro de uma congregação qualquer de pessoas, você não tem nada a aprender, né? Você só tem a ensinar, e assim mesmo você vai se sentir, né, superior aos demais. Então, uma boa dose de humildade, uma boa dose para a gente querer a nossa evolução espiritual, é a gente sempre ir atrás do conhecimento. E para a gente ir atrás do conhecimento, a gente tem que ir sempre atrás de pessoas que sabem mais que a gente, né? Nossos professores, com certeza, sabem mais que a gente, né? A não ser que você seja um enviado aí da espiritualidade, né, com missão, um Chico Xavier, assim mesmo teve a ajuda do Senhor, teve sim. a ajuda de muitos espíritos ainda, né? Não era, ele era muito evoluído, mas para ele conseguir essa evolução, né, ele teve muita ajuda dos espíritos à sua volta. Então a gente vê que, né, a humildade é acima de tudo. Acho que é isso, né, Oswaldo? É interessante que você falou do Chico Xavier. Ele falava: eu só sou um grãozinho de areia, né? Eu só sou uma mulinha. Quer dizer, sempre tentavam, né, colocar ele como um ser, né? E era, né, um ser iluminado, com auxílio dos espíritos, com certeza. Ele tinha um conhecimento muito maior que nós, mas ele sabe que ele, Chico Xavier, sozinho, como diz, não era nada, né, perante ao que se tem no mundo espiritual. Aí você falou, né, de Jesus, ele prega humildade. Quando a gente vai estudar Jesus, né, a gente vai pegar uma boa parte que ele fala de humildade, né? Nós já passamos por essa parte do Evangelho, mas ele sempre também, né? Ele sempre se colocou na sua posição, não sendo melhor do que ninguém, não se mostrando melhor do que ninguém. E a gente percebe isso, né? Os que são maiores, né? Eles nunca vão dizer que são, né? E até tem acho que uma passagem do Evangelho, né? Das coisas ditas por Jesus, que ele fala, né? Os últimos serão os primeiros, né? Aqueles que se acham primeiros serão os últimos, né? Aqueles que serão exaltados e que serão humilhados. E é bastante disso, né? As pessoas, para às vezes dizer que são humildes, né? Parece que é algo bastante ruim, né? Acho que é o principal sentimento que atinge aos espíritos mais esclarecidos, é nunca achar que são melhores que ninguém.
que nós sabemos aqui na Terra, por mais que a gente conheça alguma coisa, nós não somos melhores do que ninguém. E nessa imensidão do universo nós percebemos o quanto nós não sabemos nada, né? Eu me percebo, às vezes, estudando para as lives, estudando, né, para esse aprendizado, os nossos estudos do Evangelho, a gente percebe o quanto a gente não sabe nada, né? Vira e mexe, a gente se pega com coisas novas, com palavras novas, com entendimentos novos, né? E a gente percebe que a gente não tem condição de acompanhar esse estudo, né? E mesmo estudando bastante, a gente percebe, né, o quão pequeno a gente é. Então, triste, né? E ele já diz aqui, né? É um gotas de paz, pedindo principalmente, né, essa arrogância de não querer aprender mais, né? Eu falo porque eu lembro, né, no centro, você passou por isso, eu sempre falo isso, a gente se preparava lá para fazer o evangelho antes dos estudos, né? E você via, às vezes, 2, 3 pessoas prestando atenção, querendo aprender, e muitas pessoas você vendo que já parece que sabiam ou não queriam saber, distraídas, conversando, e a gente percebe, né, quanto é difícil. Eu sempre que vou, né, né, esse tempo que eu não vou em palestras presenciais ao vivo, tenho assistido mais pela internet, mas é tão gostoso, né, quando se depara com uma palestra onde você pode te dar informações mesmo de coisas que aparentemente a gente já estudou, que aparentemente a gente já sabe, né? E você fala assim, isso eu já sei, daqui a pouco você vai olhando a palestra e fala assim, não sei, não. Quanta coisa, né? Então, ele está mostrando isso, né? Que esses sentimentos, né, de arrogância, de melhor que os outros, não nos levam a lugar nenhum e só, na verdade, atrapalham. A gente vai perceber, né, que quando a gente fala na história de Jesus, ninguém sabia quem era Jesus, com raríssimas exceções de alguns espíritos encarnados na Terra que perceberam a sua grandeza ou, né, na sua luz, naquele magnetismo que ele passava, né? A Bíblia ali, o Evangelho, ele mostra muito isso de seres que quiseram se aproximar dele, que já sabiam da existência dele, talvez por outras vidas ou por perceber mesmo o seu campo vibracional ali, o magnetismo que ele passava. Mas quantas pessoas deixaram, né, de conviver com ele, né? Vamos dizer assim, que se nós estivéssemos lá, e hoje nós vamos saber que ele esteve lá e eu não pude, né, aproveitar isso. E às vezes a arrogância faz isso, né? Não me permite aprender, às vezes, com pessoas que estão do lado da gente, né? Pessoas, às vezes, com muita capacidade, com muito conhecimento, mas que se mostram, né, tão humildes a ponto, né, de você não se aproximar ou de não querer aprender. A gente sabe também e percebe isso no centro espírita, vamos dizer assim, né? Na comunicação com os espíritos. A gente já falou isso. Quantas pessoas ficam aguardando a mensagem de alguém famoso, né? De algum nome? A gente sempre falou isso, vai ser difícil, né? A não ser que sejam por médios bastante experientes, já conhecidos, dificilmente um espírito vá se comunicar com esses médiums que nós somos, vamos dizer assim, né? A capacidade que nós temos. E mesmo que eles venham a se comunicar, dificilmente eles vão fazer alarde, propaganda, né? Se mostrar. Eles sempre vão tentar passar despercebido, mas como diz, né? Ou como é ensinado por Allan Kardec, pelos próprios espíritos, você não conhece um espírito pelo seu nome, né? E sim por aquilo que ele passa. Então, se o espírito lá é Zé de alguma coisa, Zé da Silva, como diz, mas está passando uma mensagem, é um espírito com conhecimento. Ou, talvez, um espírito famoso, vamos dizer assim, né, entre aspas, que não está querendo mostrar, né, aparecer, né, para dar ibope, porque as pessoas querem, na verdade, ibope, né? E, às vezes, é preferível o conhecimento do que o nome. Isso é explicado pelos espíritos. Então, às vezes, a gente deixa de aprender, ou deixa de conviver com pessoas
né? A gente brinca aqui em casa, a gente sempre fala, né? A gente teve a oportunidade de conviver com o seu Bulgari, né? Você conta bastante a história da sua chegada no centro. E era um ser ali que aparentemente não sabia nada, não tinha muito conhecimento, não sentava a conversar com ele, né? Quantas vezes a gente esperava o início do evangelho, entre 6h30 e 7h30 que começava, e a gente sentava com ele ali, quanta história saía, quanto aprendizado. Eu falo assim, eu não tive a oportunidade de ter muito contato com meu pai já na experiência que eu tenho hoje, né, de conhecimento, mas o pouco que eu tive, e a gente sempre fala também em casa, o quanto eu aprendi com ele, né, e guardo isso, e com quantas pessoas a gente pode, né? Às vezes as pessoas mais velhas, que hoje, para muitas pessoas, são descartadas, são deixadas de lado, e quanto aprendizado tem ali, né? A gente sabe que a cultura africana, ela tem muito disso, né? Dos mais velhos serem... Oi? São os que passam os ensinamentos, né? E aí a gente percebe até em alguns centros espíritas, sim, mas no centro de Umbanda mais, né? O pai velho, né? A palavra pai velho que assusta muitas pessoas, ou o preto velho, que nada mais é do que aquele ser mais antigo, mais velho daquela comunidade, daquela tribo, e que era deles que se trazia esse conhecimento. E a gente vai perceber no Espiritismo que os espíritos mais velhos, né, ou os espíritos mais antigos, são os que vão nos trazer conhecimento. Jesus, né, a gente consegue enxergar Jesus novo ali, mas como espírito, né? Quanto tempo ele já tem, quanta caminhada ele tem e quanta coisa ele pode nos passar se nós estivermos, na verdade, preparados, né? Se a gente estiver sem arrogância ou se achando melhor. É, e assim, né, a gente vê que tudo tem que ter uma preparação, né? Assim, até mesmo Jesus, né, no Evangelho, né, você tem relatos dele até os 4 anos, né? Depois volta só com 30 anos, né? Que eles voltam a falar dele, né? Então, esse meio da vida aí, acho que tem uma passagem com 12 anos, mas da infância até os 30 anos um pouco se sabe, né? E muitos estudiosos da história relatam, né? Que tem suspeitas de passagem dele pela Índia, suspeita de passagem deles para os templos budistas, por vários lugares, né, que ele se preparou para para falar do Evangelho. Então você vê que ninguém nasce sabendo, né? Mesmo que você venha com a bagagem espiritual de outras encarnações, para você ter o seu despertar espiritual, ter a sua intuição de conhecimentos de outras vidas, você precisa se preparar aqui nessa vida, né? Chico Xavier, mesmo para quem assistiu o filme, né, de Valdo Franco, foi estudar demais, né? Trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Psicografando mais de 300 obras. Aí você vê que todos eles se prepararam na infância, todos eles eram menos evoluídos que no final da sua jornada aqui na Terra. Então, você vê que né, que enquanto você é novo, você nunca fica com arrogância, né? Principalmente quem começa a estudar o Espiritismo, que nem a gente... eu já passei por isso, né? Comecei a estudar, acho que há uns 15 anos atrás, e uns 2, 3 anos ali eu já achava que sabia de tudo, e quando eu escutava alguém falando alguma coisa que eu não concordava, eu já olhava assim com um certo olhar de superioridade, né? Mas assim, depois você vai vendo que mesmo que as pessoas estejam falando besteira, né? Às vezes uma frase ou outra ali você consegue tirar de lição. Então, a humildade de escutar sempre, né? E se a pessoa quiser, você debate com ela. Se não quiser, você apenas escuta e segue a vida, né? Segue a vida normal. Então é isso, né? A humildade sempre de aprendizado. Você vê que até Jesus Cristo teve que estudar, né? Para praticar o seu evangelho. Quem somos nós, né? Para achar que já sabemos de tudo, né? Com 10 anos aí de centro espírita, 5 anos de centro espírita, a gente já chega lá no centro e já quer tomar a presidência do centro e seguir a vida, né? A gente Não sabe sabe nada. Você falou aí dos 12 anos de Jesus, né? A gente sabe que essa passagem de 12 anos, numa ida, né, de José e Maria até Jerusalém, por uma das festas, e na volta, né, aquela caravana voltando, e Maria percebe que Jesus não está junto com o grupo, e José fala:
tipo, esquecemos Jesus, né? E José volta até Jerusalém e entra no templo. Jesus está debatendo com os caras lá que tinham mais idade e mais conhecimento, e ele está lá, né, debatendo esses ensinamentos. E ele só começa, que nem você falou, não vai citar Jesus depois disso, porque por causa disso mesmo, né? Ele tinha conhecimento para passar desde 12 anos para frente, mas para se começar mesmo precisaria ter uma idade, né, tipo os 30 anos, para que as pessoas acreditassem ou, né, aceitassem o ensinamento. É por isso que, na verdade, começa com 30. E você falou, a gente tem muito preconceito, que é uma coisa, né, bastante difícil. A gente olha o palestrante, dependendo da roupa, né, dependendo do nome, como for, a gente já olha com preconceito. Ih, esse aí não sabe nada, né? Muitos centros espíritas esperam palestrantes famosos, né? Eu nunca vou esquecer uma passagem minha pelo centro ensinando alguma coisa. E uma das pessoas lá do centro mais antiga falou: Nossa, a gente foi lá na Casa do Caminho. A Casa do Caminho é uma casa espírita que tem ali no bairro do Cocais, entre Biúna e Piedade. E lá sempre traziam palestrantes famosos. E a pessoa percebeu que o que a gente ensinava aqui no Centro Espírita, não sendo melhor do que ninguém, eram as mesmas coisas que eram ensinadas pelos palestrantes maiores. Lógico, muito mais bagagem, muito mais conhecimento, mas o ensinamento era o mesmo e a pessoa se admirou. Nossa, que legal, eu vi isso que você está falando lá. Ela só deu valor para o que você estava sendo falado ali, porque ela já tinha visto um palestrante famoso falar a mesma coisa, que você vê que às vezes isso é preconceito e às vezes não permite pessoas aprenderem. A gente tem que ter o conhecimento básico para não ser enganado, né? Para não cair no conto do vigário, né? Literalmente. No conto de qualquer aventureiro por aí. Então você tem que ter o discernimento de saber filtrar, né? O que ele está falando faz sentido, o que ele está falando não faz sentido algum. Então esse conhecimento você tem que ter. Agora, de resto, né? Sentar, escutar e filtrar aquilo da melhor forma possível e aprendizado, né? Sempre. Humildade sempre. Nunca achar que sabe tudo, porque a gente não sabe nada realmente. Que bom que o Gotas de Paz vem mostrar pra gente isso, pra gente não esquecer, né? Sempre, sempre. Dá um toquezinho pra gente aqui. Vamos lá Isso. fazer as preces? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, retomar a nossa rotina. Vamos para as dúvidas dos nossos seguidores aqui, dos internautas. Sim. Hoje a pergunta é sobre chakras, Oswaldo. O seu espiritismo trabalha com esses chakras, né? Que geralmente as culturas, as religiões do Oriente, né? Elas trabalham muito sobre isso, né?
Espiritismo tem a dizer sobre isso, Oswaldo? Então é interessante, né? Porque a gente ouve. Agora, se quiser colocar a ilustração aqui, só falar que eu já coloco aqui. Pode colocar já uma delas aí que teve. Só consigo aquela que colocar aquela que você pediu. Pode ser, pode, porque daí a gente já vai. Isso, pode deixar aí. Tá. Então aqui, né? A gente vai vendo, né, a gente vai conhecer. Qualquer coisa, só pedir para eu volto aí. Tá. Mas é só para entender, né, para as pessoas que a gente está vendo ali uma figura do lado direito da tela, onde tem uns círculozinhos com a cor azul, né? E nós temos ali alguns locais. Então, a primeira coisa, se você quiser tirar agora, Fábio, depois eu vou falando, mais tarde tá. Eu volto novamente, aí você fica aí. Na verdade, a gente vai falar, quando a gente fala dos chakras, ou quando algumas pessoas falam do chakra, é quando aparecem, não dessa forma que está aí, mas uma pessoa numa posição daquela de yoga, né, com as pernas dobradas, os pés sobre o outro, e cada bolinha dessa ali no alto da cabeça, né, cada uma de uma cor. É ali que a gente ouve, às vezes, falar do chakra. Ou quando a gente ouve alguma pessoa que diz, né? Ó, seu chakra está desalinhado, né? As pessoas nunca vão saber o que é isso. Mas tem muitas pessoas que fazem yoga ou que leem alguns livros, como você falou, dessas culturas orientais, e é de lá que vem, né, para nosso conhecimento aqui do Ocidente, esse ou que se fala sobre chakra. E algumas perguntas são essa mesmo, né? O que são chakras, para que eles servem, e se a doutrina espírita aborda esse tema ou se fala disso, né? É a pergunta que está sendo feita aí. A primeira coisa que a gente precisa entender, né? E é bastante interessante, a gente talvez não, a gente vai, não vou falar talvez, mas a gente vai seguir. A gente está aí caminhando hoje, iniciando o capítulo 23, a gente tem aí mais 6 capítulos, a gente termina o Evangelho, né? Que não sabe quanto tempo, mas nós precisamos falar um pouco mais disso, que é o que às vezes mais importante. O Evangelho ele é bastante importante para nós, mas a sequência depois desse Evangelho, em cima, principalmente desse Gotas de Paz, e as palavras de Jesus, eles refletem bastante nisso que nós vamos falar sobre os chakras. O entendimento do espiritismo, não só do espiritismo, mas de todas as religiões espiritualistas ou nas religiões que acreditam no espírito ou na sequência da vida, eles falam muito de nós somos um composto, né, de um corpo espiritual, o espírito e um corpo material, né? E no espiritismo ou nos estudos, às vezes, nos santos espíritas, eles falam um pouco disso, mas ele é muito importante, principalmente para a mediunidade, não só para a mediunidade, mas principalmente nos problemas que nós temos. Quando a gente fala em doença, quando a gente fala em cura, essa parte dos chakras, quando a gente fala dos passes, quando a gente fala da água fluidificada, tudo isso tem relação com isso que nós vamos falar hoje. A gente precisaria estudar mais, precisaria de mais tempo, precisaria de muitas aulas, mas hoje é só para a gente entender, né, e dar resposta a uma pergunta, mas aí eu aprendi uma coisa com uma professora na escola, que ela falava assim, pedia, porque quando alguém fizesse uma pergunta, ela não respondia para a pessoa, ela falava pergunta de um, resposta de todos. Né? Com certeza, muitas pessoas nunca ouviram falar, ou algumas pessoas já ouviram falar, mas não associam com o espiritismo. Se a gente for olhar no livro dos espíritos, ou na codificação de Kardec, nos livros que Kardec aborda, ele não aborda diretamente os chakras, né? E nós vamos perceber, ou isso só vem depois com Chico Xavier através daquilo que André Luiz, né, que foi o espírito que escreveu muito através de Chico Xavier, ele aborda isso. Bom, para que a gente entenda nas culturas orientais, somente a japonesa e a chinesa, eles falam de pontinhos que nós temos no corpo e tudo se cura
através de cada terminação nervosa que nós temos, de cada ponto que se liga a alguma outra coisa, tipo massagem no pé alivia a congestão nasal, massagem nas mãos ajuda no coração, nisso ou naquilo. Existia antigamente, né, aquela massagem no pé que eles faziam. Existiam umas palmilhas magnéticas que as pessoas colocavam no sapato para melhorar alguma coisa no organismo, pulseiras eletromagnéticas que você colocava para tirar a ansiedade, para melhorar uma quantidade de coisas. E tudo isso vem do Oriente e muitas pessoas como nós, no Ocidente, utilizam, mas muitas pessoas do Espiritismo não sabem disso ou não associa isso aos estudos espíritos. Então, quando eu falei que a gente é ligado, nós somos seres espirituais, vivendo uma vida na matéria. Para que o espírito possa se ligar à matéria, e todo mundo sabe, né, a matéria em si não tem vida, a vida só existe porque existe uma animalização ou um fluido, que é um fluido magnético que está no universo, que é uma das criações de Deus, além de nós espíritos, né? É perguntado de Allan Kardec para os espíritos, né? O que existe no universo. Eles dizem duas coisas que são, na verdade, três coisas. Ele fala que existe o espírito e a matéria. E, acima de tudo, Deus, criador de todas as coisas. O que não é espírito é matéria. O que não é matéria é espírito. Então, existem Deus cria duas coisas, espírito e matéria. Só que a matéria que nós conhecemos no nosso mundo, para que o espírito possa trabalhar nela, há necessidade desse fluido. E quando o espírito se liga à matéria, ele tem um corpo, que eles falam que é um corpo semimaterial, um corpo fluídico. E quando a gente vai estudar esse corpo, né, que seria o perispírito, que a gente poderia entrar nisso logo mais também, né, mais à frente, eles dizem que ele é um corpo semimaterial. Ele é composto metade da nossa matéria e metade da matéria espiritual. Para que o espírito se ligue, tem que ter as duas coisas. Então, nós somos um ser que vive na matéria, mas que vive também na parte espiritual. Nós somos meio a meio. Né? Ligado à matéria e ligado ao mundo espiritual. E quem faz essa ligação é esse corpo do espírito, que chama um corpo semimaterial, que se liga ao corpo físico. Para ver essa ligação, é contada também no Livro dos Espíritos, toda vez que a gente vai aprender como que acontece a reencarnação, eles dizem que a reencarnação começa na fecundação, né? O esperma com o óvulo ali, onde se liga, e quando se liga e começa a nascer, né, ali, o ser, há uma ligação. Então, o espírito vai se ligar a um corpo que está sendo criado, ele vai ter vida através de um fluido vital, e que ele é costurado, eles falam ponto a ponto, desde o alto da cabeça até a planta do pé, vamos dizer assim. E há uma ligação, circuito a circuito, pontinho a pontinho, aonde se faz essa ligação do espírito com a matéria. E todo esse corpo espiritual, ele tem praticamente com tudo aquilo que nós temos no corpo físico. Então, cada pecinha que existe no corpo físico, existe uma pecinha no corpo espiritual. E há uma ligação entre os dois. Os chakras, eles têm uma quantidade muito grande no organismo, mas eles falam que os principais, os primordiais ou os maiores, são em número de 7. Algumas culturas falam em número de 10, mas alguns se repetem ou fazem a mesma. Um faz a função praticamente de 2 para algum entendimento de alguma cultura. Para que a gente saiba, só para entender, chakras, eles falam que são rodas, círculos, eles chamam de vórtices. Ele tem formatos de cone,
Para que houvesse esse estudo, ou para que eles soubessem da existência dos chakras, existem médiuns, que eles chamam de médiuns videntes, e muitos, não é um ou dois, muitos médiuns videntes conseguem enxergar o corpo espiritual, conseguem enxergar o espírito com seu corpo. E eles conseguiram, através disso, mapear e entender que existiam. Eles falam que ele forma como se fosse um redemoinho, e é aonde entra a energia espiritual no corpo físico. O corpo material, ele não tem vida, ele não sente vida, ele só sente quando o espírito, com o seu corpo espiritual, é acoplado, né? É ligado ao corpo físico. E para nós sentirmos as coisas, ou para o espírito sentir as coisas, através dos sentidos que tem no corpo material, é que ele passa, através desses pontos, as sensações do espírito para o corpo, do corpo para o espírito. Então, esses chakras, eles têm funções primordiais dentro do corpo. Então, eles dizem, né? Nós vamos escutar chakras, escrito com C, né? Chakras, C-R-A-S, ou chakras escrito com K, K-R-A-S, né? C-H-A-K-R-A-S ou C-R-A-S. Mas, pro espiritismo, ele foi conhecido com um outro nome. Então, eles falam que os chakras, ele é sânscrito, uma das 23 línguas faladas na China. Então, o primeiro estudo aparece nessa língua, né? Então, a palavra chakras tem tradução de rodas, e no formato que aparece, né, para alguns desenhos que nós vamos ver em algumas revistas de yoga, de cultura oriental, cada um com uma cor e no formato de uma flor, né? Eles dizem que tem pétalas, e na verdade não são pétalas, são outros vasos, outros círculos dentro dessa roda, que quando se apresenta na vidência, principalmente, né? Nós não temos material ainda, mas já tem estudo bastante avançado em algumas universidades americanas, já falando disso, já trazendo isso, né? Então, eles parecem uma roda, mas que parece uma flor que tem pétalas. Qual é a função dele? De absorver energia espiritual, que eles chamam, e trazer essa energia para dentro do corpo físico. A ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. E elas, como eu falei, elas são primordiais para a nossa saúde, para o bom funcionamento do corpo físico. O que eles, quando a gente fala em desalinhamento dos chakras, ele tem a ver com cada lugar, né, onde representa um ponto desses chakras. Quando ele não está bem, ele causa alguns transtornos na parte física. Então, como nós falamos no espiritismo mais direto com Allan Kardec, isso não aparece, mas ele vem aparecer com André Luiz nos livros, na sequência de Nosso Lar, principalmente, acho que na Evolução em Dois Mundos e nos Domínios da Mediunidade. São livros que falam, só que ele não cita como chakras, ele fala de centros de força. Bom, esse centro de força, como a gente falou, Allan Kardec cita, né, que o espírito ele percebe por seu corpo inteiro, no perispírito. Ele fala bastante da mente. Então, tudo que controla a nossa vida é o nosso pensamento, que é a mente, que na verdade é o espírito. Então, como a gente falou, são entradas e saídas de energia. Nós nos alimentamos, né? Então, nos alimentos que tem no planeta Terra, que foram transformações desse fluido vital, que quando a gente vai estudar, fazendo um estudo mais aprofundado, quando a gente sai um pouquinho só do espírito, quando a gente sai um pouquinho, depois que a gente já entende o Evangelho, a gente vai começar a aprender
como é que a gente tem saúde, ou por que é que a gente tem saúde, ou por que é que a gente adoece, e como faríamos para não adoecer ou para nos curar, principalmente relacionado a isso. Então ele fala assim, nosso organismo, a parte física, ele absorve a energia através dos alimentos, através do oxigênio e através desses centros que transmitem ou que trazem energia para dentro do organismo. E o nosso organismo foi preparado para absorver essa energia e transformar essa energia em algo bom para o corpo. Então, a vida, ela só existe porque existe um fluido dentro do nosso corpo que é colocado ao nosso nascimento. Quando o neném nasce e surge para o mundo, ele começa. Enquanto ele está no útero da mãe, ele se alimenta do que a mãe tem, né? Por isso que às vezes fala assim, a mãe come por dois quando está grávida, porque o bebê utiliza do alimento que tem no organismo da mãe. Mas quando ele nasce, ele passa a necessitar, nos primeiros anos, do leite materno, que é a preparação dentro do organismo de um alimento para ele, e depois ele começa a consumir o próprio alimento que nós temos no planeta Terra. Quando ele nasce, ele dá a primeira respirada, onde ele dá ali o primeiro grito, onde ele surge para a vida, ele começa a respirar e começa a receber essa energia. Então, durante a vida, nós mantemos o nosso organismo funcionando através da alimentação, ou seja, através dessa energia. Que quando está desequilibrada na parte do organismo, ela causa doença em alguma coisa. Né? Então, eles citam que, né, nós temos 7 centros maiores de força primordiais, né, que eu vou ler aqui, né? Então, lá, pode ficar aí que dá para ver. Lá naquela imagem que tem ali uma anatomia de um corpo e tem umas bolinhas, uns círculos azuis, nós vamos perceber que lá no alto, mais alto, fora quase da cabeça ali daquele corpo, nós temos o coronário. Ele fica localizado no alto da cabeça. Ele atua sobre uma glândula que chama pineal. Está ligado à função do cérebro como as funções da espiritualidade. Localizado no alto da cabeça, recebe energias diretamente do plano espiritual, orientando a forma, o metabolismo orgânico e a vida consciente da alma. Embora possa ter, né, cores, né, ele é responsável pela maior captação de energia que vem do universo, que eles chamam de energia cósmica. Associa a conexão do indivíduo, integrando o mental com o espiritual. Né? Esse chakra funcionando bem, a gente recebe informações do plano espiritual diretamente. Abrange a inteligência, entendimento e sabedoria. Desalinhado, ele pode deixar o indivíduo fora de sintonia com a sua espiritualidade e provocar depressão. Então, o desalinhamento desse chakra provoca isso. Depois, ali bem na testa, nós temos um outro, que ele chama de frontal, ou localizado no centro da testa, que eles chamam do lobo frontal. Eles dizem que atua sobre uma glândula que chama pituitária, ou hipófise, assim como também atua sobre outras glândulas. Nós temos várias glândulas no organismo, e uma delas é a endócrinas, né, que às vezes também desalinhada causa tanto problema no organismo. Ela diz, dando sustentação aos sentidos e orientando todo o sistema nervoso, sua organização e mecanismo. Fica entre as sobrancelhas, alguns chamam, né, nas culturas orientais, de terceiro olho, e está também relacionado à vidência, que é aquilo que alguns médiuns têm de enxergar a parte espiritual. Alimenta a parte inferior do cérebro, olhos, nariz e ouvido. O desalinho desse chakra provoca medo do futuro, ideias confusas, perturbações, alucinações. Aí tem um que fica, né, o terceiro de cima para baixo, fica próximo à garganta ali,
localizado na região da garganta, e se chama laríngeo. Ele atua sobre a glândula tireoide, né, que também desorganiza algumas coisas no organismo, as vias respiratórias, as cordas vocais, os brônquios e os pulmões. Localizado sobre a garganta, a característica deste chakra é a vitória. Proporciona satisfação nas tarefas do indivíduo, mantendo-o bem-sucedido. Abrange comunicação e relacionamento, por isso que fica na garganta, né, ali próximo da fala. Comunicação e relacionamento. E o desalinho desse chakra provoca vertigens, asma, obesidade, e vai ter uma outra quantidade de coisas. Depois vem o cardíaco, que fica próximo, né, à região do coração. Atua sobre a glândula do timo, coração, sistema circulatório, sistema imunológico, né? É responsável por regular emoções, né? A gente percebe, às vezes, quando a gente está descontrolado, o coração dá uma acelerada, né? Quando a gente se perde um pouco na emoção, há um disparo do coração. Controlar a relação das nossas forças superiores e inferiores. Quanto mais aberto for esse chakra, maior será a capacidade do indivíduo amar. Está relacionado a sentimentos. Sua harmonia acentua realizações positivas na vida. Seu desalinho provoca baixa autoestima, sensação de vazio e limitações na relação do indivíduo com o amor exterior. É bastante interessante, né? Quando a gente fala bastante de caridade, ele diz aqui, né? Quanto mais aberto, maior a capacidade de amar. Mas a capacidade de amar não é aquele amar, como a gente sempre fala, né? Do amor material, do amor de apego, né? Mas o amor pelo outro, né? Então, ele desalinho provoca baixa autoestima, sensação de vazio. Às vezes as pessoas sabem, ai, parece que eu tenho tudo, mas parece que está faltando alguma coisa. Capacidade de amar a todos, vazio, limitações da relação do indivíduo com o mundo exterior, ou seja, ele não consegue auxiliar os outros, ele fica no mundo só dele. Depois tem um esplênico que fica na região do baço, aquele que descendo do lado direito, ele está mais próximo da lição, ali do lado direito, próximo ao braço ali, né, abaixo do coração. Ele atua sobre glândula do baço, fígado, pâncreas. É importantíssimo para a secreção de órgãos e glândulas endócrinas, né? Abrange sexualidade e emoções. Por meio dele tratam-se doenças de bexiga, problemas de menstruação, cólica, diarreias. O desalinho deste chakra desequilibra o sistema digestivo, causando alterações nas substâncias químicas no intestino e no estômago. Então, a parte de alimentação, que é a parte do digestivo, lá onde se, né, destrói as moléculas da comida para ser levada para o sangue, né, desalinhado, a alimentação não fica boa, ou a energia que deveria entrar já no corpo não consegue. Depois, abaixo desse, bem no centro, próximo ao umbigo, ali na região do estômago, é o gástrico. Atua sobre as glândulas suprarrenais, ou pâncreas, fígado, rins, intestinos e demais órgãos da parte do abdômen. Está localizado na altura do umbigo. Atua no metabolismo e assimilação dos alimentos digeridos pelo indivíduo. Quando bem desenvolvido, faz aumentar as emoções e a sensibilidade em relação ao ambiente, né? Muitas pessoas têm assim algum medo, alguma coisa, eles sentem nessa região. Por este chakra, através dele, tratam-se doenças de paralisia, dores de cabeça nos ossos, é ligado às emoções, abrange a autoconfiança, a vitalidade, e o desalinho dele pode provocar medo, timidez, violência, raiva. É considerado também, apesar de acontecer aqui na parte do próximo estômago, é um chakra mental, pois relaciona mente e coração, razão e emoção. E o último, que fica mais embaixo ali, né? Eles chamam do baixo ventre, é o genésico. Atua sobre a glândula também suprarrenal, sistema reprodutor genital, útero e próstata, né? Masculino e feminino. Está localizado na base da espinha dorsal. Abrange saúde e alimentação,
tem a função de captar e distribuir força primária para todo o organismo. Nesta região tratam-se doenças do sangue, do fígado, da bexiga, inflamações, hemorragia e quaisquer anomalias nos órgãos relacionados. O desalinho dele pode provocar problema na coluna, hemorroida, da frigidez e um monte de outras coisas. Só para a gente terminar, a gente não tem muito tempo, né? E a gente pode voltar a estudar, era só para dar uma ideia do que são, para que servem, né? No que eles trabalham, mas eles falam que os nossos hábitos, as nossas condutas atrapalham isso. Quando a gente fala de evangelho, a gente vai perceber que Jesus nos ensina, através do evangelho, a amar, a ser humilde, a não odiar. E é tudo, na verdade, que quando a gente faz, desorganiza o nosso corpo. O nosso pensar, né? A gente vai perceber que o chakra principal lá em cima, ele controla tudo do organismo, é a parte mental. Só que desalinhado, ele desalinha todos os outros. A forma de pensar, ódio, raiva, frustração, inveja, todas essas coisas que a gente fala, né, de hábitos ruins, que nos fazem mal e às vezes a gente não consegue controlar isso, a gente desalinha e provoca as doenças no organismo. O evangelho ou os ensinamentos de Jesus nos ensinam a equilibrar tudo isso e a não trazer, como a gente diz, né, doença para o nosso organismo. Então, tudo aquilo que está desequilibrado no nosso organismo, através da nossa mente, através dos nossos pensamentos, através da forma como nós tratamos tudo, é que nos faz, né, aparecer as doenças. E é através deles que se curam. Então, quando a gente vai, né, ainda muitos centros espíritas ainda não têm esse conhecimento, mas quando a gente diretamente, o médium, quando aprender sobre isso, e ele conseguir dar os passes, principalmente nesses centros de força, né, naquilo que eles falam de chakras, a gente consegue, na verdade, organizar tudo isso. Lógico que às vezes o médium não conhece isso, mas o espírito conhece, né? Então ele traz, na verdade, essa energia. Allan Kardec fala, eu acho isso bastante interessante, e já tem neurocientistas, já tem universidades americanas tratando disso. Que o pensamento, o passe magnético, a oração, o acreditar na religião, ele faz muito mais bem para um doente, né? Um doente que não tem religião e um doente que tem religião. Quem se cura mais rápido? O que acredita em algo maior, que acredita em Deus, o que trabalha isso. E já as universidades americanas estão estudando isso, os passes magnéticos, centros vitais, tudo isso. E, como a gente falou, relacionado ao evangelho, né? Quando a gente tirar o ódio do coração, quando a gente perdoar, o perdão, às vezes a gente acha, ah, perdão é coisa besta, eu vou perdoar uma pessoa que fez mal. Não, por isso que Jesus fala, o perdão ele faz bem para mim, ele me livra desse lixo que eu tenho dentro de mim, que está me fazendo mal, que está me adoecendo. Então, quando eu perdoo, eu livro, tiro de tudo isso. Quando eu começo a pensar em coisas boas, em fazer o bem, o bem-estar que isso causa no meu organismo, né? Então, eu falo assim, quanta coisa a gente tem que aprender, não só com o Evangelho, mas principalmente com o estudo que tem no Livro dos Espíritos, que são estudos sobre o nosso corpo mental, nosso corpo espiritual, e principalmente relacionados à doença. O André Luiz, através do Chico Xavier, ele faz esse estudo. Ele traz esse entendimento de como nós podemos curar, como o médium pode curar, qual será o nosso futuro quando a gente começar a compreender essas coisas, principalmente a relação evangelho e corpo, caridade e saúde, né? Amor, fazer o bem, pensar coisas boas, tirar o ódio, inveja, todas essas coisas, né? Esses vícios que a gente tem ruins, para reorganizar, né? O nosso organismo e para que a saúde retorne a nós. Acho que é mais ou menos isso, mas a gente estourou o tempo. A gente percebe
quando a gente faz o passe espiritual, né, recebe o passe espiritual, é mais ou menos nessa, né, pontos aí que o médium aproxima a mão, né? Não precisa tocar, né, a pessoa, mas passando a mão. Daí, se você tem o estudo do Reiki, né, que eu não sei muito bem, mas é o passe magnético também, mas sem a força espiritual, apenas segundo eles, né, a energia da pessoa física mesmo, para aliviar dores, né? E que nem você falou também, a parte endócrina, né? A gente percebe que quando a prática do amor gera a liberação de um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina, ele dá uma sensação de bem-estar, né? Se você pratica o bem e consegue algum tipo de êxito, né? Fazendo um passe, você gera também a dopamina, né? Que é o hormônio da recompensa, né? Da felicidade. Se você tiver paz, você também gera o hormônio da serotonina, que é o hormônio que te deixa calmo, tranquilo, te deixa em paz. Então, tudo que a gente pode atrelar à espiritualidade manifesta no corpo na forma de hormônios, né? Então, você vê como que o corpo humano é perfeito, né? Ao mesmo tempo, o espírito trabalha através dessas glândulas liberando os hormônios que te dão o bem-estar, né? Por isso que quando você passa, né, faz um carinho no cachorro, brinca com o cachorro, você está transmitindo um amor para o cachorro, né, ou para uma criança, e você gera aquela sensação gostosa, né, que é a ocitocina. Você vê como que é fantástico o corpo humano, né, como é fantástica a espiritualidade. Então, né, a gente vai, como a gente, o evangelho hoje a gente não consegue, ele vai ficar para a próxima semana, mas eu só vou citar, tem dois, para quem gosta e quiser, né, e depois a gente até anota, existe a Nete Guimarães, se alguém puder procurar, principalmente no YouTube, ela tem palestras bastante grandes sobre esses estudos, ela é tipo uma neurocientista, mas ela tem vídeos bastante curtos, de 5 minutos a 9 minutos, onde ela fala de oração, onde ela fala de Deus, mas ela não fala como espírita, ela fala como a ciência está estudando isso. Então ela pega coisas de revistas, né, americanas de saúde que estão citando isso, né? Então ela associa o que nós aprendemos no espiritismo com o que a ciência está estudando relacionado ao corpo. Você falou do passe magnético do Reiki, eles falam que sim, que nós temos o passe que muitas pessoas chamam de passe espiritual, mas tem também o passe magnético, que é o Reiki, que aquela messiânica também dá, onde, né, muito dos passes eles são diretamente do médium para doando dele, fluidos dele, para o organismo das outras pessoas. Por isso que as pessoas falam que o médium ele não deveria fumar, ele não deveria comer carne, ele não deveria tomar bebida alcoólica, ele deveria se alimentar melhor, porque quando ele vai fazer essa doação para outra pessoa, ele doa do melhor que ele tem, mas principalmente quando ele tem o entendimento do amor, da caridade, de fazer a doação, né? Tem um estudo, eu não vou conseguir contar aqui agora, mas se alguém puder procurar na internet, essa Nete Guimarães, ela conta de um estudo que eles fizeram em laboratórios, né? Só para contar assim, mais ou menos, tinha um médico americano, um neurocientista, que está assistindo um programa junto com a esposa dele, e tem lá um magnetizador, essas pessoas que fazem, né, apresentações para público, entortam colheres, esquentam moeda, e ele estava fazendo passes de cura, e muitos famosos americanos estavam participando. E ele falou que não acreditava naquilo. E a mulher dele falou, tudo bem, você não acredita? Então, se você não acredita, por que você não prova que tudo isso é mentira? E ele falou, vou fazer isso. E começa um estudo. E ele faz estudo, né, em laboratório, e depois ele leva para os seres humanos, ele consegue provar isso. Que o magnetismo de uma pessoa pode curar, melhorar na cura, né, de outra pessoa. Então, ele fala umas coisas lá até que assusta a gente, né? Porque as pessoas que mais conseguiram curar foram os ateus.
E os que menos conseguiram foram os religiosos. E ela explica lá o porquê que os religiosos não conseguiram e porquê que os ateus conseguiram, né? Então a gente percebe, né, que quando os médicos, e no Brasil já tem isso, já tem uma associação médico-espírita, onde alguns espíritos que são médicos estão utilizando o conhecimento científico junto com esse entendimento sobre o que as religiões, né, espiritualistas e o espiritismo têm trazido. Quando isso é associado à cura, à melhoria das pessoas, acontecem com mais conhecimento, conhecimento de Deus, o conhecimento da caridade, o conhecimento do fluido, da utilização desse fluido, e tudo isso foi estudado por Allan Kardec. Principalmente médico de medicina psiquiátrica, né, psicologia também, eles indicam muito. Quando eu já fui em alguns psicólogos, psiquiatras, eles sempre perguntam se você tem religião, né? Se no começo não tinha, eles perguntavam por quê e pediam para não para procurar, né? Para procurar estudar algo referente à espiritualidade, né? E você vê que nada mais é do que um médico, né? Um geriatra recomendando exercício físico aos idosos, é um médico psiquiatra recomendando exercícios espirituais às pessoas para melhorar a sua psique, né? Então, e tem um estudo dessa Nete Guimarães, não feita por ela, né? Ela só utiliza desses estudos feitos por neurocientistas e por médicos que utilizaram disso, né? Ela fala quanto acreditar em Deus ajuda numa cura. Uma pessoa que não acredita em Deus e uma pessoa que acredita, a cura dela é muito mais rápida, acontece muito mais rapidamente, né? Uma pessoa que modifica seus pensamentos e seus sentimentos, o quanto ajuda, né? O entendimento disso, né? Então, às vezes a gente fala, né? A gente fala assim, Jesus não é à toa que era um sábio, né? Então, quando ele fala de ser humilde, de não odiar, de não ter inveja, de amar, ele não está falando porque vai modificar o mundo e que todo mundo vai virar santinho. Ele está falando porque faz bem para o nosso organismo, faz bem para a nossa saúde, né? Então ele estava cuidando de nós, da nossa saúde, e não ensinando religião como algumas pessoas imaginam. É o tripé da saúde, né? O corpo, mente e espírito, né? Se cuidar dos três, você é feliz. Mas é isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar? Sim, então a gente vai, né, deixar o evangelho para a semana que vem e a gente vai trazendo aos poucos, né? Eu sei que já tem, né? Eu vou falar porque tem estudo não, tem perguntas sobre o perispírito já e tem algumas outras perguntas sobre doença, sobre recuperação. Então, no futuro, a gente vai aí na sequência trazendo aos pouquinhos um pouco disso, né? Trazendo esses entendimentos para algumas pessoas que assistem, às vezes não acreditam só na ciência, conseguem, às vezes, aprender a entender melhor que o estudo está acontecendo pela ciência e comprovando tudo aquilo que nós, né, como religiosos, já falamos, né? Não nós agora aqui, mas todos que vêm ao longo do tempo trazendo isso, demonstrando, né, o quanto é importante isso. Com certeza. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem neste momento, as correntes médicas, as correntes passistas, esses médicos do espaço que entendem bastante da fisiologia da alma, do nosso corpo físico, que possam trazer do laboratório espiritual, do fluido cósmico universal, o remédio, que possam ser colocados, né, através de nós, através desses chakras, desses centros maiores no nosso organismo, trazendo ali o restabelecimento do nosso organismo, o nosso equilíbrio, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus. Vou pedir a essas correntes espirituais, as correntes médicas, as correntes passistas, que auxiliem a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos no seu tratamento. Está precisando muito desses passes, desses espíritos. E não só ela, como todos aqueles que neste momento estão mais necessitados,
que essas correntes espirituais possam trazer esse remédio, aplicando em cada organismo, em cada serzinho, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. As correntes médicas passistas também trazendo no laboratório o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E doando amor e caridade, também vamos pensar naqueles seres que não puderam participar, nossos familiares, amigos, entes queridos, que não puderam participar desse estudo, mas que possam receber esses fluidos também através do nosso pensamento, em que assim cada um pense no seu familiar, no seu ente querido, no seu recinto, para que eles também nesta noite possam receber esse passe espiritual e possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações. Então, todas as nossas boas vibrações que nós temos no nosso organismo, vamos dividir isso, compartilhar com essas pessoas que necessitam, né, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus, que disse: onde houverem dois ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Aí, Oswaldo. Boa noite. Até semana que vem para todos aí.
Deus quiser, uma boa semana, Fábio, uma boa semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos. Até Que mais. assim seja. Que assim seja.